Olá, galera da minha laia, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Vamos começar logo logo a nossa trem. E para isso, vou chamar aqui os nossos convidados de hoje para entrar nessa live. Oiê, boa noite. Boa noite, Ale, tudo bom? Tudo ótimo, e com você? Tudo jóia. Me escuta bem? Estou escutando super bem. Ai, maravilha. Então tá bom. Pode ter alguns ruídos externos, mas sigamos aqui. A Ana comentou que ela estava em trânsito. Talvez ela se atrase um pouco, tá bom? Mas a gente pode aguardar mais alguns minutinhos, de repente ela consegue entrar ainda nesses Certo. minutos que a gente espera. Tá, não, não tem problema não. Sim. Eu vi alguma coisa aqui, ela colocando alguma coisa aqui, mas vamos ver. Não tem problema. Quanto isso, a gente vai batendo o nosso papo aqui, né? O Claro. pessoal tá chegando e tudo na nossa live, né? E então eu quero dizer assim, muito boa noite para todo mundo, né? Porque hoje possivelmente vão ter pessoas aqui que vão nos ver, né? Assistir ao vivo, ou fazendo justamente isso que a Ana está fazendo no trânsito, né? Ouvindo ou nos vendo, fazendo alguma coisa em casa, ouvindo e tal. E vão ter pessoas que possivelmente vão nos ver depois que a gente transmitir essa live. Então, para essas pessoas também que vão ver depois, com mais tempo e tudo, então uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, né? Todos sejam bem-vindos a esse bate-papo que a gente considerou muito importante, um bate-papo muito legal. Eu acho que um bate-papo que talvez muitas famílias podem fazer também, né? Pegar aí Uhum. uma roda de pessoas para conversar sobre essa questão e esse tema da ancestralidade. Então, a gente colocou, a gente escolheu um nome, um título para a nossa live hoje, que é Conexões Familiares e Ancestralidade. E Uhum. aí, essa questão dessa conexão é porque recentemente até o Alê e a Ana, a gente se conectou novamente, né? Como família, se Uhum. aproximando, né? E acho que tem dessas coisas, assim, né? Da família tem tempos que estão um pouco mais próximos, tem tempos que estão um pouco mais distantes, mas dá um quentinho, a amorosidade, né? Quando a gente tá junto, quando se vê, né? Assim, sangue do meu sangue, muito parecido com um parente, né? Então, isso eu acho que é bem interessante. E aí a gente vai conversar um pouco sobre, para além disso, porque o nosso grau de parentesco tem a ver com os nossos pais paternos, né? Então a Uhum. gente vai discutir um pouco de masculinidade, de paternidade, como que é essa família ancestral dessa linhagem mais paterna. Mas eu quero que o Alê se apresente a vocês, diga quem ele é e tal, para além de ser o meu primo. E aí, Alê, se apresenta. Bom, eu me chamo Alexandre, eu tenho 40 anos, eu sou formado em marketing, gestão de marketing, né? Sou gestor de marketing e também formado em psicanálise. Eu trabalhei durante 25 anos com o mercado corporativo, transitei aí em diversas empresas de turismo de negócios, de startup e por último eu trabalhei também numa empresa de varejo farmacêutico, né? Então a A jornada Ana foi. entrou aqui. Oi, Ana. O Alê está se apresentando aqui, a gente vai fazer uma rodada, tá? Beleza. Exatamente. E aí, a minha jornada, ela finalizou no mercado corporativo depois de 25 anos, né?
e dei início para a psicanálise, né? Que tem uma curiosidade, inclusive, de família também, né? Que é esse cuidar também, né? Que vem dessa relação também paterna também, da avó, né? Paterna e tudo mais. E aí depois eu vou contar um pouco para vocês como que isso já desencadeava já na infância, já essa parte de cuidar. Tá certo. Então, prima Ana, boa noite. Obrigada por estar Noite. aqui nessa conexão gostosa, calorosa da Obrigada nossa eu pelo convite. sexualidade. Bom E, por demais. favor, se apresente aí para o público. Oi, gente. Vou me apresentar, conexão familiar, né? Prazer, também é a primeira vez que a gente consegue fazer. E fico muito feliz por isso. Conexão, galera, Goiânia, São Paulo. Meu nome é Ana Cláudia Almeida Ferreira, né? Sou psicóloga e também terapeuta sistêmica, de casal e família. Eu sou formada, minha graduação, primeira graduação foi minha graduação, né? Foi em 2010, então e já tenho uma jornada. Tenho 51 anos, sou casada, tenho dois filhos, um casal, né? Maravilhosos. E estou indo aí para a terceira pós também, tá? Também faço trabalhos corporativos de desenvolvimento de pessoas. Então, ao longo da minha jornada profissional, eu me especializei em relações humanas. Então, é muito gostoso poder participar, né, com vocês, receber esse convite para falar sobre relações familiares. Então, tudo que envolve relações, a Ana gosta. É muito gostoso de trabalhar. E falar um pouco da nossa história, né? Então, vai ser bem gostoso. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder participar com vocês. Quero contribuir ao máximo dentro do conhecimento que eu tenho de vida dos Almeidas, né, da nossa família, da nossa ancestralidade ali, e também do meu trabalho. Ai, legal. Tô aqui no bate-papo vendo aqui, porque eu não sou uma pessoa, para mim, live é tudo muito novo. Já participei de live, mas como convidada, não como uma pessoa que está aqui nessa conexão assim de aproximação. Ale, você está me pedindo para mandar convite novamente ou como é que é isso? Me explica. Você pode me explicar? Tá acontecendo alguma coisa aí? O Ale tá congelado. Eu não Aí estou é por conseguindo vê-lo. isso. Eu não Hã? consigo vê-lo, Rosângela, só É, você. né? É. Só Então você. eu vou aqui cancelar e vou tentar chamar ele novamente. Que é assim Convidar. mesmo, tecnologia assim, eu também não me dou muito bem com tecnologia, não. É, agora. Agora Oi, sim. Ale, desculpa deixar você tanto tempo. Não tem problema, é porque eu caiu a conexão e aí eu saí da live, mas eu fiquei escutando a apresentação da Ana, não tem problema, é isso mesmo. Gente, acontece muito ao vivo, é assim mesmo, não tem jeito e a gente vai passar por isso. É Conseguiu ouvir verdade. tudo, Ale? Sim, eu E me consegui. saí Aham. bem? Consegui. Deixa eu ver com vocês se vocês têm algum celular ou alguma. Porque assim, eu tô na minha página, mas eu não consigo me ver ao vivo. Aquele lembretinho do ao vivo. Vocês estão vendo assim a bolinha do ao vivo aí? Sim, tá Tá? aparecendo, aham, tá aparecendo Eu, lá. para mim, não. É. Ah, tá. Mas se ali tá aparecendo, isso quer dizer que tá ao vivo aí para alguém, né? Tô achando que sim. É que para mim ele não aparece assim com uma bolinha do ao vivo, né? Vamos lá, bem. E aí eu falei, gente, mas será que a galera tá tentando entrar e tudo? Não Não está sei. conseguindo, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Agora é porque eu entendi. É porque eu tava na outra Tô página e lá no oi tal. aí, quem estiver ao vivo, galera. Vai dando sinal pra gente aí. Vamos começar a trabalhar essa comunicação aí, que já é algo da nossa construção, né, Ale? Né, Ale? Comunicação. Ó, eu É, tô. Deixa eu só explicar aqui pra minha irmã o link que ela vai entrar aqui também. Xanda. Lá é, no é grupo. porque Eu assim, como sou. é pelo Instagram e é a pessoa que chega e Eu sou da aperta ali sua o seu live. Instagram e já Do tá ali, Instagram. né? Procura lá. Então também
às vezes alguém tem uma dificuldade, tudo, mas a gente vai conversar. Eu acho que, de certo modo, as pessoas podem nos ver também depois, porque hoje a gente escolheu uma véspera de feriado para Verdade. conversar, né? E aqui em São Paulo, né? Não sei como é Goiânia, você pode falar, mas aqui em São Paulo, o paulista não vê a hora de um feriado, assim. Ele tá tão estressado, que quando Goiânia é meio ele vê um diferente, né? feriado é a coisa mais maravilhosa da vida dele. Então ele faz esse escape mesmo de ir embora, de fazer outra coisa, né? Quantos Então minutos, pode ser né? que tenha esse movimento aí. É. Mas Contamos os enfim, minutos. mas Goiânia enfim. também, somos assim. É. Eu também não me apresentei, mas eu sou a Rosângela, sou empreendedora aqui do Centro de Formação Antirracista Sou da Soalaia. Estou trabalhando como servidora pública, assistente social na Secretaria Municipal de Cultura, uma mulher negra da periferia aqui da Zona Norte de São Paulo, muito interessada nessa temática que envolve a nossa diáspora africana com a formação social brasileira. É um tema que eu me aprofundei, fui tentar me aprofundar e ainda estou me aprofundando por conta do cotidiano pesado, desse cotidiano um pouco mais não, violento em relação à negritude. E aí eu quis entender, mas que violência é essa, meio gratuita, de supetão, da onde vem, né? Acho que a mulher negra também ela traz um corpo assim com alguns traumas, com a questão de uma baixa autoestima. E aí eu entendi que se eu retornasse fofa, né, de olhar para trás, então eu entenderia um pouco melhor o meu comportamento, a minha personalidade, o meu modo de agir, né, para poder também me entender melhor e me reafirmar e me afirmar a minha identidade. Então, para mim, um tema é muito caro, é muito grato, é muito rico. Cada vez mais eu fui tentar ler um pouquinho, resgatar algumas questões da ancestralidade. E aí eu não queria largar a leitura, sabe? Porque eu estava lendo o Antônio Bispo, e o Antônio Bispo é fabuloso, é maravilhoso, e eu não estava querendo largar mais o livro, né? Por conta dessa noção de convivência e vivência de uma forma mais amorosa e de uma forma não tão capitalista, né, como essa forma que a gente tem vivido hoje. E pesquisando um pouco, né, para poder também trazer um pouco do conceito para as pessoas, falar com a galera sobre, mas e aí, o que é ancestralidade? Eu fui dar uma lida no Ney Lopes, e vou ler aqui o que ele fala de ancestralidade, que eu achei bem resumido, bem legal. E aí ele vai dizer que cada ser humano vivendo em comunidade tem seu valor assegurado do nascimento até a morte. E mesmo depois desta morte, esse valor é respeitado porque a pessoa fisicamente morre, porém, segundo a tradição africana, você continua a viver na comunidade, na dimensão ocupada pelos ancestrais. E aqui perguntando o que é ancestral, respondemos: ancestral é um membro remoto da família anterior, por exemplo, seu bisavô. Ancestralidade é o legado que o ancestral deixa para a posterioridade, para o grupo familiar ou social. E o nosso ancestral é a essência do pensamento tradicional africano ou indígena. O universo é um conjunto de forças em movimento, forças que se atraem e se repelem sem parar, e essa atração é repulsão, é que promove a vida, a existência. Então, achei que essa explicação dele é fantástico. Então, ou seja, a gente pensa o passado em função do futuro que a gente almeja.
E os nossos ancestrais não saíram da gente. Eles né, estão lá no cemitério e tal, mas o legado dele, né, as nossas crenças, os nossos costumes, as nossas lembranças, as nossas memórias, os ensinamentos e aprendizados, eles estão conosco, então a gente está meio que carregando eles também na nossa convivência, na nossa vivência, né? E eu gostaria de saber de vocês se isso faz sentido e se vocês pudessem também responder assim, mas quais são as principais histórias que foi revelada a vocês pelo seu pai, pelo seu avô e que tem a ver com essa conversa que a gente está fazendo aqui hoje? Aí vocês podem tirar dois ou um, ou as mulheres As começam mulheres começam, depois, com certeza. Ah, ou não vou é ver uma que questão de engraçado gênero. você, né? Então, tá, vou começar um pouquinho, vou falar um pouquinho, né, da minha história. Eu sou um pouco que eu sei, então eu não convivi com os meus avós, né? O meu avô paterno, que vocês puderam conviver, né, em São Paulo, eu convivi muito pouco, então eu lembro muito pouco. é, eu pequena, então eu tenho a lembrança dele, né, da fisionomia, assim, eu lembro muito, muito, muito pouco. Então eu conheço pouca história. E conheço um pouco da história, né? Estou começando e venho estudando também sobre a própria história, porque é uma coisa que eu falei no início, mas é real, sobre a comunicação, né? E meu pai não era de falar, então fala assim, quais histórias que seu pai contava para você? Quando você fala isso para mim, eu fico procurando, né? Quais as histórias? Ele não era de falar, né? Meu pai Hum, não falava, não conversava muito assim, uhum, mas eu lembro muito bem da convivência ali. E ele traz, eu trago hoje muita força do meu pai e muita coisa que eu aprendi pequena, que eu compartilhava ali com ele, mesmo ele sem ele falar, né? E que uhum, ao longo aí da nossa live eu vou trazendo para vocês. uhum, Então, ele, né, do interior da Bahia, baiano, meus pais, né? Interior da Bahia, e depois foi para, casou, né, e foi para São Paulo, e depois veio para Goiânia. Então, meu pai é o mais velho, foi o mais velho, né, uhum, dos filhos, e eu sou a mais nova. Então, eu sou a mais nova de três filhos que meu pai teve com a minha mãe, né, do casal. Então, eu sou a caçula. E sendo a caçula, a gente vai pegando mais com os mais velhos, né? Então, essa relação com os avós e meu avô materno, eu não tive contato nenhum, não conheci, porque uhum, nem a minha mãe conheceu o pai dela também. Então, assim, são referências, que é uma coisa que a gente vai falar, né? Que a gente traz mesmo, e aí é interessante falar isso dentro do contexto sistêmico, né? No contexto sistema, quando você estuda o sistema e você fez a pesquisa, né, Rosângela? Você foi uhum, atrás da história ali, e aí a gente vai descobrindo pessoas que muitas vezes a gente traz características, a gente traz memórias, a gente traz referências sem mesmo conhecer. Eu acho que ancestralidade é muito isso também. Então, assim, não é algo que a gente escolhe, a gente traz. Tá, você não conviveu, não convivi com os meus avós, mas o meu pai traz do pai dele, né? sim, E eu trago do meu pai, assim como o meu filho traz do pai dele, do meu esposo, né? uhum, E é assim que vai. Então, tem muita história, ixi, que eu trago hoje, assim, o gosto pela música, pela arte, né? Meu pai gostava muito de música, eu escutava muita música ali, eu ouvia a terra, né? Meu filho é engenheiro agrônomo hoje, então ele traz, eu percebo muito que ele tem essa ancestralidade do avô, né? Que é o uhum, gostar da terra, lidar com a terra ali. Também do meu sogro que lidou com a lidava também com a roça ali, né? Com a terra, que é o pai do meu esposo.
Então, assim, dentro da paternidade, da ancestralidade, hoje nosso objetivo é falar sobre as coisas positivas, né? Deixar isso é Uhum. importante. Eu até Sim, estava batendo papo com a Lê sobre isso, né? E nós conversávamos, falávamos, nossa, vamos trazer, né? Vamos falar sobre paternidade, ancestralidade, mas num contexto diferente, que a mídia tem colocado muita coisa ruim, muita coisa pesada, né? Não que nossos é pais, verdade. meu pai não foi um homem perfeito, mas ele traz muita coisa boa, assim como muitos homens. E esse é o objetivo nosso Sim, aqui, né? Para quem está é chegando verdade. aí, entender um pouco. Eu falo, Uhum. vocês vão falar de paternidade? Paternidade de uma forma que traz a força, o legado, é o que você falou ali no início, né? Uhum. E aí, Ale, o que que você achou? Nossa, eu ouvindo vocês falarem assim, me vem muito essa questão do início, né? De como eles saíram do interior da Bahia com instinto de sobrevivência mesmo, né? Com um sonho Uhum. de ter uma vida melhor. E o quão isso também vai reverberando nas histórias, porque isso é um ato de coragem, né? É um ato de coragem você sair de um lugar que tem uma certa escassez, né, de alimento, de vida, de trabalho, e você tentar ir para um outro lugar sem saber como que é aquele outro lugar e chegar aqui e construir uma vida, construir uma família, né? As histórias que a gente conta, eu convivi, eu tive a sorte de conviver mais com a nossa avó, né? A nossa avó paterna. E a história que ela conta é exatamente isso, de muita resiliência, de muita coragem, de muita determinação para mudar um quadro que era muito ruim, né? E uma das coisas que eu vejo, né, que a avó me contava muito era essa questão, inclusive dela, né, de não querer desamparar os filhos. Os filhos foram vindo para São Paulo e chegou um determinado momento que ela falou: não, eu preciso ir também. Eu preciso estar próximo dos meus filhos. Eu preciso também, de fato, sair daqui e tentar algo em outro lugar, né, numa cidade grande, né? E aí, olhando o Uhum. contexto de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo é feita, construída por nordestinos, né? Então, se a gente olha para os nossos trabalhos, né, os nossos pais, o pai da Ana, o pai, né, o seu pai também, Rosane, já tinha um viés comercial, né, muito intrínseco à pessoa deles, né? Então, eu acho que essas histórias partem desse lugar de sonho com coragem e resiliência também para transformar uma vida que não era boa, que era ruim, que a sobrevivência era uma necessidade, né? Sim. Quando eu me faço essa pergunta, né, de essas histórias do meu pai, vou me recordando até da voz dele, dos momentos que ele estava ali falando sobre isso, porque vira e mexe, ele falava comigo e com o meu irmão, que eu tenho um irmão que é o Ronaldo, tenho uma irmã por parte de pai, que é a Camila, né, mas com nós dois que vivemos ali junto com ele ficava lembrando das histórias da Bahia, né? Então nós estávamos vivendo em São Paulo, nessa sobrevivência e tudo, mas ele sempre não perdia a oportunidade de dizer o quanto Tanhaçu era isso, era aquilo, né? E ele falava com muito carinho, com muito saudosismo. Então ele falava da terra, dos sacrifícios que ele fez, das amizades que eram legais, das festas que tinham ali, né? É, e a nossa casa também, vira e mexe, tinha pessoas conhecidas vindo aqui, trazendo notícias de Uhum. Tanhaçu. Então, esse laço com a terra, ele só foi fortalecendo, né? Porque por vezes acontece, né? De muitas pessoas após a migração adotar essa nova terra como vida, como propósito de vida e esquecer um pouco a terra Sim. natal. Mas no caso dos nossos pais, eu acredito também que o tio Antônio, o tio Jaime, tinha um Sim, vínculo muito, muito grande com esse lugar, né? E eu acho interessante porque, assim, ele falava isso, e isso é muito ancestral. A nossa família, né? A nossa família é predominantemente masculino, né? A nossa avó teve 10 filhos.
Acho que Uhum. ela teve mais, acho que um morreu, mas ela teve 10 filhos. Teve, E aham. e uma mulher, né? Eles eram famílias de caçadores, agricultores, né? Que eles plantavam para sobrevivência, plantavam para vender, mas eles iam à caça dessa alimentação deles diária. Então, eles foram homens, e eu acho também isso muito interessante, que tudo na vida deles, eles tinham que realizar. Se Uhum. eles não realizassem, não, eles não teriam uma sobrevivência ou uma existência ou uma vivência. Nós já recebemos esse legado deles já meio que pronto. Então, tinha pessoas fazendo serviço para a gente. Aqui em São Paulo já tinha uma rede de serviços Uhum. para nos apoiar e a gente realizar as coisas. Eles não. Então, o que comiam, o que vestiam, como se relacionavam, era tudo. Eles teriam que fazer para ter o arroz, fazer para ter a mandioca, fazer para ter o dinheiro e fazer a troca do bezerro pelo porco e não sei o quê. Ah, se quebrou um piso, se quebrou não sei o quê, eles mesmos que consertavam. Então, essa coisa do fazer tudo, aí é o lado bom e ruim. Pelo Eu lado acho que eu tenho isso, porque eu ganhei esse legado, com a morte dele, eu ganhei esse legado meio do lugar do meu pai, né? Porque o meu irmão é mais calmo, deixa a vida me levar, não sei o quê. A minha mãe sempre foi muito dependente, então, olha, para resolver tal, tem que ser você. Então, e meu pai era absolutamente resolutivo, uma pessoa analfabeta, mas que conhecia o mundo, conhecia negócio. Ele tinha uma tabela de Excel dentro da cabeça dele, né? E aí, E, isso é e, importante. Você é, falar, porque vem e na a gente. memória, sabe? Que vem, a questão do meu pai também Isso, fala, Ana, pode falar, fala. não, é porque veio assim na memória, porque é a questão do comércio, né? Comerciante também, que ele puxou. E tem muito estudo, mas que tem uma inteligência, um raciocínio rápido, né? Para contas. É. É, e o Ale vai falar do Tijaime também, porque tem a parte também dos feirantes, né? Que é uma parte Uhum. da nossa alegria. Desculpa te cortar, tá? É porque veio, assim, muito fácil. Não, vamos trocando, E gente. É essas isso mesmo. trocas, elas são importantes, porque Uhum. isso é muito importante, porque às vezes a gente fica com medo, fica com receio de às vezes interromper o outro, de falar, "Ah, mas isso aqui também, aí eu só quero pegar o gancho, tá? Claro. E a ler para quem está nos assistindo, para que isso possa acontecer mesmo assim. Porque se vem a memória e é algo que não é conversado muito e que faz parte da sua história, qual motivo não falar? Né? É. Então eu quis fazer isso aqui porque veio aqui e eu falei assim, nossa, gente, como é parecido, como é igual, e é tão distante, né? O seu pai em São É. Paulo aí, o meu aqui em Goiânia, longe da família, dos familiares dele aqui construindo muito, e olha as questões. Então, é muito, muito legal e é para isso que serve essa troca. Então, é uma troca mesmo, é para ser um bate-papo, né? Então, a gente tem um roteiro, mas assim, só para vocês Sim, entenderem que as coisas vão vindo. E quando claro. vem, vamos aproveitar, né? E E vamos reforçar. olha que interessante, Ana e Rosângela, quando você fala dessa questão caçadora, e de fazedora também, é como meu pai construiu a casa que nós temos hoje. Construiu do Uhum, absolutamente zero, né? Ele construiu, era tudo mato aqui, não era algo pronto, né? Teve que construir também. E teve uma situação com meu pai também, que ele passou mais de um ano na Santa Casa, ele ficou muito doente, né? Então ele uhum, ficou um ano internado na Santa Casa, conhecia todo mundo ali da Santa Casa, em recuperação, que também é mais um processo de resiliência, mais um processo de fortalecimento para voltar novamente para a vida e construir a sua família, a sua própria vida, né? Então, uhum. esses insights que vão aparecendo, eles são bem interessantes mesmo para gente entender como que essa conexão é forte, inclusive, né? De trabalho, de resiliência, de coragem, né? Sim. E uma outra questão também é que para eles o território era algo, esse território, essa cidade, ela era quase que sagrada.
E a gente tem isso dos indígenas e a gente tem isso dos povos africanos, que o solo, o local de nascimento, onde tinham os nossos antepassados, eles eram locais sagrados, eram locais de muita importância, não eram lugares que poderiam ser deixados assim de qualquer maneira. Por isso que foi muito violento, né? O Uhum. sequestro deles, porque eles tinham muito vínculo e tinha sentido ter nascido naquele lugar. Não é à toa para eles ter nascido ali, né? E a terra para eles tem um grande significado também, tanto religioso, de tradição e de fortalecimento dessa alma, né? E no caso, eu penso que assim, toda vez que os homens dessa família Almeida se viam, eles estavam sempre trocando, assim, né? Eles falavam, inclusive, bem baixinho, porque como a família sempre é problemática, não tem família que não tem um problema, um babado. Eles falavam meio baixinho para eles tentarem fazer as resoluções desses problemas sem envolver as mulheres ou os filhos para poder preservar ali, né? Mas É. eles estavam falando, O menino do céu, controle, né? Manter o Antônio, controle também, né? menino do céu, Jaime, não sei o quê. Então, eles tinham segredos, assim. Não sei se vocês lembram, mas depois eu pensando nessa live, eu falei assim, nossa, Sei. meu pai era cheio de segredo pro tio Neném, que não sei o quê e tudo, mas ali os segredos para tentar ajudar, auxiliar a família. Porque, por exemplo, para nossa avó ter a casa dela, esses filhos se reuniram para comprar a casa dela, né? Então, para eles serem enterrados onde eles estão enterrados, que a maioria está enterrado em São Paulo, todos colaboraram para ter esse terreno onde Uhum. eles teriam a sua morada após morte, né? Então, isso eu achei também muito ligado a essa ancestralidade deles passarem essa questão de território muito forte, né? E no caso do meu pai, o retorno para o território. Porque depois de construir muito, de querer muito, ser muito parecido com a branquitude de São Paulo, porque ele adotava o lema a roça venceu, meu pai tinha esse lema, eu venci, a roça venceu. Eu saí da miserabilidade para um carro, para uma casa. Né? Então, ele retornar assim também foi muito rico de sentido para ele, porque assim, olha, aqui, por mais que eu venci, será que eu sou aceito do jeito que eu sou, com os hábitos nordestinos que eu preservo? Então, às vezes, eu fico me questionando isso, porque tem muito disso, né? E o que vocês Fechou. acham em relação a essa questão da terra? Como que foi o tio Antônio, o tio Jaime, em relação ao lugar da origem? Meu pai, ele conquistou também, né, a terra dele aqui. Então, meu pai, ele proveu, construiu a casa, construiu a família dele, né, mesmo distante. Então, batalhou bastante nesse sentido. A relação com a terra, né, de origem, ali na Bahia, a relação com os irmãos. Os meus irmãos, que eu tenho meu irmão Adilson, né, o Adilson, que é o mais velho, tem o Avanilton, que é o do meio. Então, eles compartilham mais essas histórias. Tem mais conhecimento. Você conversou com a Dilson, né? Teve em São Paulo Uhum, recentemente, vocês puderam fazer sim. essa troca, né? E Sim. é Uhum, periódico que essas trocas, né, Ale, vai surgindo coisas e coisas assim, nossa, não sabia, né, de tal É. sim. coisa. Nossa, não imaginava, né, que tinha Antônio assim, assim. Então, isso Uhum, é muito legal. É onde a gente vai construindo algumas coisas. Muito li todo o seu trabalho, né, toda a pesquisa com relação à nossa família. Foi muito legal porque isso traz muita riqueza para a minha história, né, de sim. conhecer. Não tenho mais os meus pais, né? Meu pai, ele faleceu 2 anos antes da minha formatura, né? E a minha mãe também já falecida, já vai fazer 5 anos. Então, Uhum, como conhecer a história, né? Como ir atrás dessas memórias. Então, hoje eu compartilho isso com os meus irmãos, né? História, recentemente mesmo, eu liguei para um e falei.
Tô querendo saber sobre tal coisa do nosso pai. Me fala aí, porque você é o mais velho, você é o Aham, mais velho do que eu, não sei, porque eu não me lembro, né? Conta aí pra uhum, mim. Pode contar do seu jeito mesmo, do jeito que você entendeu, porque tem isso também, né, gente? sim, Nós compreendemos as histórias, nós entendemos, internalizamos de acordo com a consciência que a gente tem. Então, Exato. a sim, minha consciência hoje, com 51 anos, é diferente da minha, lá de 5, né? aham, E, aham, então, isso também é importante, mas a gente traz, de vez em quando, aí É, vocês vão falando, né? E aí meus irmãos vão uhum, falando, aí eu fico assim, nossa, gente, como eu sou parecida. Gente, nossa, como é igual, né? Ah, agora eu entendi porque que eu gosto de tal coisa. Olha, sim, toda a vida daí, né? Então, meu pai, ele conseguiu romper. Então, quando vocês como os pais de vocês, né, o tia Edson e o tio Jaime, eles conviveram muito, aí tem o tio Neném também, eles eram ali, né, mais uhum, próximos, então vocês conviveram mais, tem isso mais assim, mais na memória, mais isso, uma vívido, né, né? é memória mais ativa, mais o conhecimento. sim, Aí. Então, às vezes eu fico assim, nossa, e agora, o que que eu respondo, né? Mas é isso, é para isso que servem essas conexões, para poder entender. E isso, gente, isso é tão rico para quem está assistindo a live, por quê? Qual que é o objetivo, Zé, gente? Não é julgar. é Não, a verdade. gente não está julgando os nossos pais, que foi certo ou que foi errado. Não, é para nós conhecermos, entender e ver hoje, nossa, que legal, o que que eu trago, né, de força? E o que que eu posso fazer de Certo. diferente se isso não deu certo ou isso foi ruim? É. Uhum, Teve uma lembrança ruim, né? Por exemplo, uhum, da questão falar do nosso avô, que foi uma pessoa que deve ter rompido mesmo, porque vem de muita. A nossa história, a história das pessoas pretas, negras, a negritude, mulheres, de assédio, gente, dentro da minha história, dentro, né, uhum, de muitos, dessa questão da periferia, né? Nós aqui de Goiânia também, meu pai cresceu, prosperou, adquiriu a terra também num bairro da periferia daqui de Goiânia, né, onde ele certo. construiu o comércio dele depois, ele foi caminhoneiro, e vindo para Goiânia, e aí a empresa fechou, e aí ele construiu o comércio e foi até a finitude da vida dele, né? Uhum, Então tinha todo esse contexto de ter que lutar, mas muito protetor também, uhum, né? Essa questão da proteção muito forte, Nossa, todos sim, eles, eu acho, muito né? Não, forte. não acho não, tenho certeza, E né? muitas Todos vezes a eles. gente internalizou, né? Eu falo tipo por mim mesmo, internalizei essa proteção, tanto do pai e da mãe, mas hoje o tema é paternidade, né? É do meu uhum, pai, com, às vezes, uma consciência totalmente oposta, né? Sem essa compreensão que tem hoje, que sim, era a proteção, não a gente, porque a gente veio de uma família muito rígida, né? Muito sim, verdade. machista também, né? Então, Sim, os homens ali com uma questão de autoridade muito forte. E falar de autoridade hoje, para essa geração nova, é um pouco diferente, né? Porque a autoridade hoje é diferente. Mas uhum. tudo Eles seriam isso excelentes professores de autoridade. já seria. Porque assim, Ai, você ai. olha, você já sabe o que Exatamente. aquele olhar está querendo dizer. Nossa, um olhar O já olhar dizia dos tudo. Almeidas, meu É Deus, verdade. o Já olhar, dizia né? tudo. É. Então tinha muito isso e você falava, nossa, né? Mas aquilo era amor, era a É forma, verdade. era a forma que meu pai tinha de amar. Cuidar. Mas tinha Cuidar, proteger. rigidez, tinha. Eu falo a ignorância, autoritarismo, né, a violência, teve, mas hoje não é o tema de falar sobre isso. Tinha, mas Uhum. também teve muito, muito amor e proteção, e muito ensinamento. Eu sei que tem na sua pauta aí que você vai perguntar depois. O que que vocês aprenderam? O que que você traz, né? Então eu sei que você vai perguntar, mas teve sim. Né? Então teve esse. E eu falo que ele foi um Uhum. vencedor mesmo, porque sendo mais velho, né? Então traz aquela responsabilidade, aquele cuidado também, né? Mas não falava muito, né? Então, É essa questão verdade. do masculino, né, gente? Uhum. Falem, é importante. É importante falar, seja masculino, feminino, precisamos, Uhum. né? E você, Ale?
Nossa, eu acho que é isso também, né? Quando a Ana fala de proteção, nossa, meu pai era muito protetor, a gente tinha muitas regras dentro de casa, mas tinha uma coisa que eu acho que ele, né, embora também não tivesse o estudo, né? Meu pai estudou só até quinta série, no máximo. E tinha esse zelo e essa preocupação com a educação. Então, assim, eu e os meus irmãos, a gente tinha que ir para a escola todos os dias, né? A gente tinha que estudar, a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer a nossa parte na parte da educação, né? Então, eu Uhum, acho que isso foi muito legal também, é muito interessante, porque essa proteção vem desse lugar também, né? Do uhum, zelo, né? De uhum, querer que, olha, não estudei, mas eu quero que os meus filhos prosperem. E é aquilo que você falou, Rosângela, a ancestralidade, ela pavimenta o caminho para gente, para que a gente chegue cada vez melhor, para que a gente esteja cada vez melhor. Eles, né, eram tudo mato e eles vão pavimentando para que a gente possa chegar e vai acontecer com o meu sobrinho, com a minha sobrinha, com o meu sobrinho neto. Nós vamos uhum. melhorando cada vez mais para deixar esse mais leve para eles, né? É verdade. E para também situar vocês, né? Assim, eu fiz uma pesquisa, né? Retornando um pouco lá para Tanhaçu, Laços, que é ali a comunidade onde eles nasceram, se desenvolveram até a, a maioridade, não, até a juventude. Tem uns que saíram com Juventude 15, já. 16 anos e tal, né? Ali, aonde eu consegui chegar na investigação, eu chego até os nossos tataravós, né? E essa época é mais ou menos 1870, 1880, né? E ali em Tanhaçu, ali Tanhaçu e Laços, ele pertence a um sítio arqueológico, né? Que inclusive tem pessoas ali estudando, porque tem achados ali de pré-colônia, e é um território que eles viram que tinha influência e que viveram indígenas Tupi-Guarani e dissidências do Tupi, né? E por conta disso, aí é materno, mas a minha tataravó, por exemplo, ela foi capturada por cachorros. Então, cachorros eram muito utilizados para capturar pessoas, torturar, desmembrar, né? E eu achei muito interessante essa questão do cachorro também, porque o meu pai adorava cachorro. A nossa casa nunca que ficava sem cachorro. Porque o cachorro foi perdendo esse sentido daquele do que captura, né? E ele seria um animal mau ali, né? Que tá tirando minha liberdade. E ele passa hoje a ser adotado pelas pessoas como se fosse gente, né? Então, acho É, que nisso, assim, eu acho que a evolução do cachorro achei bem bacana, porque o começo ali aqui no Brasil foi de captura de indígenas, né? E a minha avó capturada e estuprada, e aí nasce o meu bisavô, né? E na nossa história, a gente tem a questão da mestiçagem, né? Porque a Joana e o Manuel, eles se casam, e eles são de meados de 1880, e aí nasce o Pi de 1916. E aí a Joana, uma mulher mais mestiça, mais para branca, e o Manuel retinto, mas com olhos claros, olha né? isso. Então, tem regiões africanas que tem esse negro com olhos O claros, sonho né? da gente, né? Meu sonho ter um olho claro assim. Então, e eles são da região de Vitória da É, Conquista. E os nossos parentes da região de Vitória da Conquista, eles têm olhos tataravó, claros, é os né? Você tataravós. não ficou lá, você não ficou lá em Vitória da Conquista, você nasceu com os olhos castanhos, entendeu? Porque quem ficou lá tá com os olhos Pois claros, é, né? tem muitos na família mesmo. E lá em Tenhaçu tem bastante mesmo, gente. Exato. Tem.
E o Interessante. nosso avô, ele é Procópio Maria Ricarda, né? E o Procópio ali da região mesmo de Laços, né? E a Maria Ricarda também uma mulher clara. E aí o nosso avô é de 1911. E nessa época tinha o cangaço ali. Então eles nascem num conflito de terras que as pessoas estavam reivindicando também não serem explorados. Olha, seus fazendeiros, donos de engenhos, né? A gente precisa ser melhor remunerado e você está vendendo aí o que você está conseguindo muito caro. As pessoas não estão conseguindo sobreviver com isso. E os cangaceiros vêm para romper essa situação. E há um conflito ali. Quando a gente vê livros de história daquela região, há um Uhum. conflito. Então, e em Vitória da Conquista também. Então, tanto a Eupídia como o Procópio, eles nascem com aquilo acontecendo na região, né? Então eles têm assim resistência, eles têm a questão da exploração, eles têm a questão da resiliência. E eu me vejo muito resiliente, muito combatível, muito resistente. Eu disse, não, vamos lá, vamos conquistar. Questão de Sim. justiça, questão de direito, né? Então, eles estão sendo desenvolvidos nesse contexto, né? E aí, e eu acredito que isso é passado quando é passado costumes, Era só. valores, Sim. comportamentos, né? Uhum. Isso vai Uhum. acompanhando. Então, para vocês, quais são as suas heranças aí? O que, que ficou como herança dessa família, né? Essa busca pela justiça, né? Uhum, Essa busca pela justiça, pela essa questão social, ela é muito forte. Eu falo, né, por nós três, eu não consigo visualizar aqui quem está na live, tá? Eu não estou conseguindo visualizar nem o certo. Alê, eu só consigo escutar o Alê Uhum, aqui. Então, eu não sei se meus irmãos estão presentes, mas, assim, nós três temos isso forte, né? Dessa uhum, questão de social, de entrar, apesar, temos três características bem distintas. Falo que uhum, mais novo e mais nova são os extremos, um da guerra, um da paz e o do meio, né? Então, tá bem uhum, assim. Mas essa questão que você falou aí dos avós, né? Que aí já é os nossos avós, a gente consegue perceber, eu consigo trazer, tá? E uhum, essa questão que eu percebo também muito latente quando eu escuto você ou ler, questão da terra. Então, aí uhum, quando você traz isso que vem lá desde 1870, né? Que vem lá de quando eu pedi ao copo, já nasceram no meio de um conflito de terras, né? E aí, quando escuto a história do meu pai, história dos meus tios, e onde tem terra envolvida, então isso significa que, ó, tá vindo de geração em geração, mesmo uhum, pela nossa. Então, uhum. hoje a gente fala assim, nossa, por que que é tão importante para nós o contexto da Terra? Então, aí a gente vai entender. Não é que a gente pensa da mesma maneira ou quer brigar, ter o conflito da mesma forma. Eu acho que é isso que você Sim. está querendo trazer, que é o legado. Então, o que que a gente traz de legado? Força. A Uhum, força para buscar aquilo de direito, porque é um direito. Yeah. Terra sim. é um direito nosso, né? Que foi negado também por séculos e séculos. Não só negado, como tirado. Uhum, Né? E aí nós, da geração mais nova, então a gente sente isso até hoje, porque a gente tem que demandar muita força, né? A é. gente tem que demandar muita força, a gente tem que falar, argumentar, às vezes, muita coisa para a gente chegar onde a gente merece chegar. Uhum. Qual que é o nosso posto? Onde a gente está? Então, assim, eu tive que romper muita coisa para conseguir me formar. Eu fui se não me engano, na minha turma de 60 pessoas, havia duas pessoas negras. Eu na Sim. turma da noite, outra foi na turma da manhã. Então, isso é um rompimento. Uhum, Eu precisei superar muita coisa para conseguir romper. E esse romper vem lá de trás, vem sim. sim, Uhum. né? Então, eu trago muito isso. Eu falo pouco, né, Rosângela? Pouquíssimo. Eu falo Maravilhoso. pouco, né? Ai, que bom.
E Mas aí, eu falo Ale, e pouco, você? gente. Eu tô brincando, não, eu falo pouco. Ah, E o que, eu que acho são que essas heranças? não, essa Ah, questão da justiça é sem dúvida, né? Eu comento até hoje nas análises que eu faço, né? Gente, eu sou psicanalista, mas eu faço análise, tem que fazer. uhum, Eu comento porque, assim, é nós entendermos o nosso lugar a partir da educação que a gente teve, a partir dos nossos valores, entender os nossos direitos e os nossos deveres com certeza, mas não saber nos posicionar. Então, isso é muito importante, né? Então, eu estava até comentando com a minha analista, como que você foi rompendo? Entendendo o meu lugar. Né? Como que a gente rompe os espaços? Entendendo o nosso lugar, entendendo que eu tenho capacidade, que eu sou inteligente, que eu sou capaz e que mesmo com todos os enfrentamentos, a gente vai usando o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento e a nossa inteligência e o nosso saber. Né? É assim que a gente vai rompendo, né? Então, essa questão da justiça eu acho que é intrínseca, né? E eu queria só fazer um comentário sobre a questão da terra. A ligação que nós temos ainda é muito grande. Hoje minha mãe, né, que foi pai e mãe, é pai e mãe desde 2007, porque meu pai também faleceu super jovem, né? Ele Uhum. tinha 51, 53, eu nunca sei a idade certa, mas acho que é 51. Ela construiu também lá na Bahia, então eu acho isso muito legal, né? Quando tem esse retorno para a terra, que é essa forma também de dizer obrigado, né? Gratidão, uhum. construí a minha vida aqui em São Paulo, mas retorno para as minhas origens e sempre que eu posso. Inclusive, essa semana achei muito simbólico, né? A Rosângela falou sobre a questão da festa junina. Lá, a Uhum. tradição de festa junina é muito legal, é uma questão que mantém vivas as tradições lá, né, dos nossos povos, e os nossos pais eram muito festeiros, É né? mesmo. Verdade. Olha, Muito, isso eu muito. herdei, Adoravam tá, forró. Rosângela? Isso eu adoro, adoro forró. Meu pai Gente, amava, isso é gente. herança. A gente, Meu, nós também. nossa, Meu pai fazia festa na segunda-feira. Ele convidava os amigos para fazer churrasco aqui em casa, porque nós trabalhávamos na feira. Isso também é herança, né? De poder celebrar a vida, de poder, né? Meu pai nunca, assim, acho que não deu tempo de viajar de avião, mas ele tinha isso também de reunir os amigos, de festejar, de celebrar. Então, eu acho que a gente carrega muita coisa também desse lugar também, né? Sim. E aí é justamente até essa parte que eu queria falar, porque para dançar mim é as bom. crianças têm a ver com esses valores, que eles eram homens muito íntegros, assim, honestos, íntegros. E eles tinham as suas crenças, no meu caso, do meu pai, de um sincretismo. Apesar de eles mencionarem católicos, o meu pai acreditava que se ele queimasse folha com não sei o quê, com alho, nananá, os espíritos que estariam envolvidos aqui poderiam ser afastados e não sei o quê. Ah, que legal. Ele também se benzia e pedia para minha mãe levar nós para benzer. Então tinha uma casa espírita e aí levava, e aí a minha mãe tinha que, como ele estava sempre trabalhando, minha mãe tinha que levar uma peça de roupa dele para que esse senhor benzesse a peça de roupa dele, né? Então e quando ele morreu também em 2019, né? Teve consequências na questão do câncer, né? Ele retoma essa fé assim de uma forma, né? Porque tudo o que poderia e eu puxo isso dele, né? A gente fala puxar, né? A ancestralidade, porque ele era holístico. Ele não tinha uma visão só daquilo, sabe? Ele era Uhum. aberto, né? E eu também, eu sou aberta. A numerologia, a Deus, a Buda, não sei o quê. Vamos, que se é para fazer bem, para ficar zen, Tá eu tô tudo indo, certo. entendeu? Eu Então, acho. ele tem isso. Eu acho que eu herdo isso, assim, de uma coisa mais solta, mas de uma ligação de existência de um ser superior que nos envolve com fé, e assim, para que a fé nossa seja despertada e porque a fé também
possa nos movimentar e possa criar aí uma esperança, né? Uma resiliência. E alguns hábitos que eram esses de final de ano, sempre comemorar o final de ano com amigos. Tinha Uhum. uma competição entre o tio Nenê e o tio Jaime, que fazia a festa de final de ano. Quem que vai lotar a casa do tio Jaime? Quem que vai lotar a casa do tio Neném? O almoço era na casa do meu pai, né? Tinha esses rituais, assim, que eles adoravam, assim, É, gente. Eles moraram muito tempo em São Paulo. Claro, fizeram suas conexões e tudo, né? Mas, assim, e aqui, diferente talvez do tio Antônio, que estavam mais próximos, eles estavam mais próximos da parentada. Mas eu Uhum. achei, não sei, o tio Jaime, que eles valorizavam muito a parentada, é, sabe? Primo de terceiro, quinto grau do fulano sem ainda era dúvida. amigo. E os paulistas, os amigos paulistas eram conhecidos. Mas eles, o vínculo, assim, os vínculos mais próximos era essa primaiada. Mesmo porque essa geração são gerações de mães de muitos filhos. 10, 12, 15 filhos, né? Então a gente tem muitos primos, né? Nós somos também, já somos dessa geração de primaiada. Agora, da nossa para frente, eu não tive nenhum filho, nem quero ter. O Ale também não, o Ronaldo também não, né? Então, eu não sei esse, Como é o que meu vai ser gado daqui pra assim vai ficar frente? de uma outra forma, Já né? tem Camila também, que também acho que não tem filho. Pois é. Então, o que fica aí desses costumes que o Ale falou da festa junina, né? Dessa representatividade, né? Desses valores. E, aproveitando que eu já dou esse gancho, eles tinham uma, ele tinha uma questão da linguagem, que eu acho que a ancestralidade africana deixou muito uma linguagem banto, né? E até estava lembrando assim algumas palavras banto para poder falar aqui, né? Mas, por exemplo, canjica, o sarapatel, o dendê, o quiabo, o mocotó, a Nossa, cachaça, Deus, gente, sarapatel, essa palavra. ideia de jerico que eles falavam, É. vai cair na gandaia, Sim. vamos fazer um cafuné, você é dengosa. Eu vou montar. Meu pai não montou um mercado, meu pai montou uma quitanda, então a palavra Quitanda. Yorubá, Nossa, é banto, né? verdade. Você tá Meu pai tendo também. chilique, essa chiliqueira, chilique, né? Bagunceiro, bagunça, né? Balagandãs, que né, eu sempre fui de pulseiras, de não sei o quê, sua sonsa. Sonsa também é uma palavra Gente, esse africana, som né? aí, né? Esse som Então, aí é todas forte. essas palavras que a gente ficou no nosso cotidiano, mas que tem a ver com a nossa ancestralidade, porque tem a ver com essa África Central, essas palavras banto, né? São 400 nações no banto, então o banto chegou mesmo, a gente fala banto e acha que é o português. E essas palavras, para mim, soavam um pouco diferente. E às vezes, olha que equívoco, né? Eu tenho um pouco de vergonha. Porque como eles eram analfabetos, muitas palavras eles não conseguiam concluir, falar É. certo e tal. Mas eles usavam essas palavras e eu achava que eram palavras rasas. E olha o equívoco que a gente cai Ou quando a gente é erradas, né? capturada pela essa democracia E, racial, eurocêntrica, né? achar que é errado, né? Por ser diferente, né? Isso É. É, acontece muito. É. E para vocês, como que entra assim, essa questão da linguagem, dos termos, da comunicação, das crenças? Ó, vou voltar um pouquinho para falar da questão da religiosidade ali, né? Então, das festas. E meu pai, forrozeiro, maravilhoso. Uhum. Né? Ele gostava muito de festa, de forró, música, assim, né? Festa junina. Então, eu até lembro de algumas festas, assim, que foi feita. Eu era bem pequena mesmo. Já a parte da religião, no nosso caso, já lembro mais a questão da nossa mãe. Quem puxou mais, né, para esse lado foi a nossa mãe. Mas eu acredito que meu pai era mais pro lado católico ali, mas ele não.
ele tinha. E aí eu fui buscar, né, essa informação com os meus irmãos, né? E aí meus irmãos relataram, olha, ele participava das festas, né? Inclusive essa época, né? Que é São João, assim, tem as festas, né, religiosas. Participava, mas tinha também algumas críticas com relação à própria igreja. Mas eu Sim. acho que meu pai era devoto de Nossa Senhora, porque eu que até trouxe, porque esse Uhum. aqui, ele tinha, essa aqui é uma relíquia de família, né? Não sei nem se meus irmãos tiverem, eu Ah, não vou. Tá adoro comigo, tá, relíquias. galera? É, tá comigo. Eu adoro relíquias. É uma santinha, Nossa Senhora, Uhum. que eu não sei Ai, que que material que é legal. esse, parece chumbo, né? Mas parece Uhum. ela bem. Uhum. E eu lembro que ele levava nas carretas quando ele era caminhoneiro. Ó, que legal, tá vendo? E Então, aí, tem uma fé aí. se É. tem, Tinha. se tem, foi porque a nossa mãe guardou, né? Uhum. Então ela guardou, por Uhum. quê? Porque eu lembro, aí não falava bar, né? Era boteco, né? No boteco que ele tinha lá um lugar que tinha ela. E ela tá Certo. aqui. E é tão assim, que essa do meu pai. Essa aqui Uhum. é da Ó, tem nossa uma mãe, colega aqui falando que o meu pai tem uma parecida, a Deise que tá que é cozinhando. é o imã de É a geladeira, é de Daisy. Nossa Senhora. Uhum. A Deise Uhum. é a filha do nosso tio João, que é o Nosso mais tio novo. João. É, É, que é o mais é. novo da família. Então, Sim. participava. Então, a gente teve, né? Teve essa. Trago, né? Essa questão, mas também não só católica, mas Uhum. cristã, né? É um Espírita. sincretismo Holística, mesmo. bem mais holístico, assim, já foi mais aqui da geração minha dos meus irmãos mesmo. Uhum. Então era isso. E enquanto ele pôde, teve saúde, ele gostava. Por outro lado, essa parte positiva. Por outro lado, por conta dessa comunicação, ele já era mais fechado ali. Então, para nós já não foi tão aberto assim. Então, Sim. receber amigos em casa ou fazer festa em casa, vixe, né? Era mais aí, eu Uhum. acho que é mais do jeito que você falou, é mais parente, família. Sim. Mas abrir É. assim É. aí eu já teve É. que nossa mãe teve que intervir ali já na adolescência, algumas coisas assim, já teve que Uhum. intervir, porque aí já vinha Uhum. mais a rigidez, Sim. né? E proteção. Que eu lembro mesmo, a linguagem que você falou aí, ó, nossa, eu voltei lá, ó, tudo. Uhum. Tudo isso, né? Sarapatel, gente, Sarapatel meus pais faziam, meu pai tinha um boteco, então ele fazia, eu acredito que é parte da culinária. Sim, o Uhum. ovo Então de ele codorna, o sarapatel, o mocotó. servia no bar Caldos. como tira-gosto, Sim. né? Uma Tinha isso delícia. também. Meu pai também. Ancestralidade, né? E eu Traz. falo assim, gente, E que eles sabiam isso? cozinhar, viu? Sarapatel, né? Sim. Quem? Seus Meu pai pais? fazia. Meu O pai seu não pai era muito, fazia o não. sarapatel? Minha mãe. Ah, a sua Meu pai não era mãe? de cozinhar Tá. muito, não, coitado. Não Mas sabia meu, Meu muito, pai meu não. pai fazia. fazia os tiragostos. Fazia. Não, a lá quem Fazia. fazia mais, eu acho que era a minha mãe fazia mais, mas eu acredito que meu pai sabia Agora, o fazer, de tio vez em quando eu João, via, né? a Deise e a Tamires está aqui, o tio João faz um pastel sensacional. Ai, gente, eu As preciso provar meninas esse podem pastel. confirmar. Tio Festa João da faz peixe também pastel que eu vou. maravilhoso. Tio João cozinha super. O meu pai Gente, não era será que muito de meu pai cozinhar, não. escondia o talento dele como cozinheiro, como chefe? Porque não lembro, não. É, não, meu pai nunca assumiu a cozinha, Já, né? já o meu esposo é um maravilhoso na cozinha e Aham. ele passou, tá passando, eu acredito que os meus filhos devem estar herdando. Aham. É, mas assim, ele nunca assumiu a cozinha, predominantemente minha mãe também na cozinha, mas esses tiragostos ele sabia fazer, e aí ele vendo que ela estava ocupada, ele ia lá e fazia assim, algumas coisas ele fazia. É aquilo, né? Ele herda o fazer tudo. Então, Uhum. mesmo que ele não gostasse, eu não tivesse habilidade, não, eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso receber meu cliente com isso. Então, mão na massa, né? Não É. vamos esperar, não, porque não vai cair aí pro céu. Eu vou ter que realizar, vou ter que fazer, né?
Tem uma coisa interessante também, Diga, Rosângela, Lê. rapidinho, que eu acho muito legal Rapidinho também. não, pode falar, Lê, porque as mulheres estão falando mais aqui, hein? Não tem problema, não tem problema. O que eu acho muito interessante também eram os remédios. Meu pai adorava também maçãs com leite. Tem essa questão também, né? No caso da nossa avó, ela fazia. Eu tava mal do estômago, boldo, boldo me É tira com a mão. boldo, nossa. A avó Todo falava pra mim. quintal tem um boldo. É. Exatamente. E a casa da nossa avó era muito assim, ela trouxe muito, né? Já comentei com Uhum, vocês em outra oportunidade, a nossa avó paterna, ela trouxe basicamente muita coisa da Bahia. Então tinha pé de manga, tinha pé de limão, tinha pé de café, tinha as ervas todas que ela colocava na comida dela, né? Então isso uhum, também é trazer um pouco dessa terra que a gente comentou lá atrás, né? E uhum, fazer o seu novo espaço com esse templo, né? Do que viveu, né? Então é muito legal. Então acho que tudo isso, a questão das comidas, quitanda, a gente também tinha quitanda aqui, né? Então todos esses nomes que era a nossa linguagem interna mesmo dentro de casa, né? Que a gente se uhum. acostumou, aqui também era assim também. E me lembro bem assim disso. É. E frutas, né? Tinha uma questão com frutas, né? Não sei se o pai de vocês, mas eu gostava muito de Maravilhoso. Aham, kiwi, de maravilhoso. fruta, né? E acho que a questão do comércio, como a gente já tocou aqui, que também é ancestral, né? Então, os africanos foram os primeiros comerciantes do mundo. Então, por isso que o mundo é mundo, porque nasce no continente africano, pega Sim, ali o rio Nilo, o Nilozão lá, né? Vai lá para cima, atravessa o Mediterrâneo e chega ali com as mercadorias, com a sabedoria, com a tecnologia e vai desenvolver o mundo, né? Uhum. Então, eles tinham essa coisa também de vender. Meu pai tinha um feeling, assim, para vender, lábia, né, e tal. Então, assim, ele é uma figura autoritária também, em casa, assim, sisudo, não posso rir, não Todos posso eles. chorar, eu sou um homem acima do bem, do mal, né, não sei o quê. E quando chegava na rua, que é um ambiente público, aí é a piada, vem aqui, carismático, dança, é romântico, sedutor, carismático, gente entendeu? boa. Várias Nossa, todos eles, namoradinhas, gente. né? Meu pai teve várias namoradas, assim, no casamento, muito sedutor, dançarino, gostava de se perfumar, roupas coloridas, assim, sabe? Sapato alinhado e tal, e muito amigo. Tanto que quando eu volto para Tanhaçu em 2022, gente, ó, não é, ó, as pessoas abriam a porta para eu entrar, hein? Me senti a rainha, assim, a rainha chegou, né? Eu falei assim, mas quem é você? Você não é a filha do Edson? Porque aí é espalha, né? Um É, sabe que a filha do Edson chegou e espalha para laços inteiro, né? E aí você não é a filha do Edson? Então você entra aqui, porque eu preciso te contar o seu pai, não sei o quê. Ele era o assistente social, por isso que eu sou assistente social. Porque as pessoas vinham para cá, para São Paulo, fazer tratamento médico. Até hoje, uhum, né, gente? Quem está no interior, você não tem Sim, sim. especialidades, né? E sim. vinha para São Paulo, meu pai carregava esse povo todo do terminal rodoviário para algum lugar, explicava para as pessoas como que tinha que fazer, ele sabia todo o Olha, então fluxo seu do pai, então hospital. seu pai também teve o contexto de transporte. Isso, também teve a caminhonete, transporte, mas aí depois da feira e do mini mercado, aí ele entra nessa seara, né? Mas Hum. assim, mas ele tinha essa coisa assim, não, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar, fica tranquila. E aí, o retornar para a cidade, quando ele retornou várias vezes, com a família ele retornou pouco, mas sozinho ele retornou muitas vezes, né? Ele levava presente, eu não sabia disso. Ó, toda vez que seu pai vinha aqui, tinha um saco. Ou de brinquedo, ou de roupa, não sei o quê. Eu falei, meu pai não dava bola pra mim, não dava tanta roupa assim. Vai levar essa roupa lá pra Tanhaçu, Laços. Gostava de Eu acho que era agradar. uma maneira de dizer assim, a roça venceu, É, sabe? É, era a forma, ele é a forma dele agradar.
dele Isso, cuidar. Era exatamente. a forma É, como ele tinha de cuidar dos outros. Sim. exato. Era a É, linguagem dele. é. E mas assim, a gente só foi se entender melhor assim depois de uma fase adulta, porque até então, como era um jeito mais autoritário, e a gente estava passando pelo país ali em 1990, assim, já com a juventude já tentando, já tomando as pílulas, já saindo com todo mundo, já, né? Então foi uma quebra, assim, né? A nossa geração, assim, a gente teve bastante conflito de geração, né? E aí, após essa quebra de braço assim, da geração, aí eu consegui também chegar nessa reflexão que, olha, é o jeito que ele tem de cuidar, de É, transmitir carinho, amor e proteção. E aí, lembrando de tudo que ele falava ou fazia, era mesmo super proteção, assim, ele não queria que os filhos acontecesse nada com os filhos, assim, nada de é, grave, nada. Então, É, eu vou deixar na minha bolha, assim, porque eu consigo proteger na minha bolha, né? Porque o mundo lá exatamente. fora é um mundo violento, Cruel. permissivo, eles não Aham. são, eles olha, acham que sabem, mas eles são ingênuos. uma coisa Então que tinha isso. uma coisa que escutava muito das pessoas, e você falando aí, só que eu sentia também muito isso, desses homens da família, que por trás dessa rigidez, dessa autoridade toda, o coração era muito grande, né? E Eram, aí que e eram entra essa irmãos questão, muito quando você fala generosos. da assistência social, desse olhar, né, de compaixão pelo outro, de querer ajudar. As pessoas falam assim, nossa, seu pai, né, o São Antônio, eita, cara ruim, né, careca Uhum, ali, bravo, que homem bravo, mas tem um coração de ouro, né, uhum, tem um coração maravilhoso, e tanto eu quanto os nossos irmãos, a gente traz isso. Porque às uhum, vezes as pessoas falam assim, nossa, né, cara sério, é fechado, né? Meu irmão Adilson tem um jeito assim mais fechado e tudo, mas nós temos um coração assim, sim, falando, nossa, como imenso. vocês gostam de cuidar, quando vocês querem estar Tem. sempre ali, disponível, solista, né? Ali, mas traz. Justiceiros, né? Hã? Justiceiros, a gente tem um senso de justiça, Sim. né? De preservação. Isso, então tem aquela bondade no coração. Então, assim, Sim, então tem uma rigidez, tem uma arrogância ali, né? Às vezes até da própria energia masculina, tudo, mas também tem uma doçura no coração, com certeza. né? Uhum. Eu sempre falei uma coisa que, assim, de certa forma, essa superproteção nos levaram, né, nos deixaram até um pouco despreparados para o mundo com relação à maldade, né? Porque acho que a gente É, efetivamente foi conhecer maldade na rua, né? sim, Porque tinha essa proteção, esses valores, né? A gente tinha um respeito muito grande pelos mais velhos, então não podia chamar uma pessoa mais velha de você. Meu pai não deixava. sim. Era senhor, senhora, Era né? bênção. Bem A salvou, bem. bem salvou. Aham. Né? Então, isso também é uma herança também que a gente carrega até hoje. Eu vejo tem algumas pessoas que não gostam, mas às vezes eu estou no ônibus, no transporte público, e falar, a senhora não quer sentar aqui, algumas pessoas ficam ofendidas. Mas até Uhum, você explicar, olha, a minha educação é assim, tem gente que não gosta, né? Não tá me chamando de uhum. velho. Aham, Mudou, né? sim, Muda, mas isso também era uma coisa que a gente tinha, né? Se os mais velhos estão falando, a gente tinha que ficar calado, escutando, não podia atrapalhar, né? Então acho que tudo isso também vem com valores assim bem significantes para a gente também, né? Até hoje, né? E esse despreparo total para a maldade, né? Que é o que a Ana comentou. Acho que todos eles têm essa questão da bondade. A própria Bahia mesmo, né? Quando a gente retorna, a gente se sente muito em casa, né? Porque o sim, afeto é muito grande. As pessoas querem fazer tudo por você, elas querem ai, vem jantar na minha casa, vem almoçar na nossa casa, querem, né? E aí, às vezes, até eu fico pensando, meu Deus, eu não dou a um terço da atenção que eles me dão quando eu tô lá. Porque sim, aqui a gente tá sempre na correria, um monte de afazeres, um monte de coisa, né? De grande.
complicada, trânsito, tudo a gente não consegue. E lá tem esse afeto, né? E aí a gente vai descobrindo que, assim, é o que acho que a Rosângela comentou e a Ana comentou. Eles tinham um jeito de amar diferente, Diferente. né? Essa proteção já era o amar. Não se comunicava, não demonstrava afeto, mas o afeto estava nesses acontecimentos, né? Sim. Deles com a gente, desse zelo pela gente, pela educação, pela Ah, proteção, de não sair na rua, de não poder brincar na rua, no mas caso, entendia que lá na rua era perigoso. no Uhum. caso do meu pai, não tinha, não me lembro assim dessas interações tanto quanto vocês tiveram. Até mesmo porque acredito que a família é maior, mais próxima, mais irmãos juntos ali. De É uma isso que eu... certa forma, e isso contou muito para ajudar, né, entre eles. Meu pai de cá já mais sozinho, distante da família, Uhum. né? Uhum. Então, aí tem a questão da confiança, e a gente sabe que a pessoa preta não é, né, dentro da É. sociedade confiável, e mesmo assim ele venceu ali. Então não tinha tanta essa interação quando o Ale fala, né, e você fala, Uhum. para nós foi um Uhum. pouco diferente. Aí quando fala também é importante para quem está nos assistindo, que a gente está hoje pontuando as coisas boas, a força, né, aquilo que a gente traz de bom, que a gente precisa sempre falar com muito carinho, com muito respeito e trazer essa força, mas também teve momentos também muito difíceis, né? Sim. Então tem um coração maravilhoso, mas também tinha maldade, que é Uhum. uma maldade que é importante, que vem lá da história, olha, é uma maldade que veio lá das origens. Então, também está intrínseco neles. Então, eles reproduziam. Então, Sim. quando a gente faz essa troca aqui, a gente faz e lembra, né? E o Ale até falou isso antes nas nossas conversas anteriores, assim, olha, a gente vai falar de coisas boas, mas também não podemos, né, Ale, romantizar, porque Romantizar. nós também sofremos muito, os nossos pais sofreram muito e nós também sofremos porque eles aprenderam assim. O que a gente Sim. está trazendo aqui, aí eu trago, né? Estou puxando mesmo porque é a psicóloga aqui, né, do grupo. Uhum. Uhum. Que é importante falar isso, porque a gente não pode ter medo nem vergonha de falar essas coisas, porque é no falar que a gente ressignifica. Porque Sim. é na troca. Então, quando vocês falam da história dos irmãos do meu pai e aquilo que eu lembro, eu construo uma consciência diferente. Essa consciência diferente faz com que o meu sentimento e as atitudes mudam daqui para frente. E é assim que a gente vai Uhum. mudando a nossa história Uhum. ancestral, Sim. honrando eles. Então, assim, quando fala assim, olha, foi muito difícil, eu sei o que eu passei para escutei, né, e que vivi para chegar onde eu estou hoje, e não foi só uma luta minha, foi uma luta de todos que vêm por trás, dos meus pais, dos meus avós, mas isso me deixa muito grata. Por quê? Porque significa que eu estou trazendo também a força deles, porque lá atrás eles venceram do jeito deles. Sim. Eu estou vencendo do meu jeito, assim como os meus filhos estão já vencendo do jeito Uhum. deles, Sim. né? E tentando não reproduzir aquilo que é ruim, Exato. Uhum. Isso é É. importante. né? E como é que a gente não reproduz o que é ruim? Quando a gente toma consciência. E quando é que Sim. a gente toma consciência? Conhecendo, conversando, né? Sim. Estudando, se permitindo. E aí a gente precisa não ter medo, É. A tá? gente, a gente vai fazer uma brincadeira aqui e depois a gente está caminhando para o final, tá, gente? Mas assim, Eita! é, a gente tentar fazer o que a gente reconhece mas do pai do outro, né? Então, por exemplo, do tio Antônio, para mim, como ele se apresenta para mim, né? Eu lembro que o tio Antônio Sim, sempre ligava pro meu pai, porque o meu pai gostava de separar as contas, porque vinham, era Telesp, e eram extratos de conta, e ali tinha quantos minutos a pessoa gastou no Sistema. telefonema. Então vinha Goiânia, 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 Goiânia. Tem Caramba, que Açu, tem Açu, tem Açu, interessante. tem Açu, né?
E aí, porque ele também reclamava, porque às vezes vinha contar mais, gostava de reclamar, então eu sempre olhava para ele e ele falava, soma aí, que era o jeito também de me ensinar a fazer matemática. E aí o tio Antônio ligava no domingo, porque o domingo se tornou o dia mais barato para ligar. Então o tio Antônio sempre ligava para o meu pai. Olha que talvez você não saiba. Só que a conversa entre quatro paredes. Só Uhum. entre Né? A gente eles. sabia, porque eu atendi o telefone, eu era telefonista de casa. Né? Porque eu não usava muito o telefone. Aí, então, aí pra mim. Aí era pro meu pai, dava pra. Ai, o tio Antônio. E o tio Antônio brincava comigo. É a referência do tio mais carinhoso. É. Ó, Porque eu acho que, como tinha essa distância, E é verdade, eu quando também ele tenho essa referência. chegava. E quando ele chegava em São Paulo e Ele era muito via os brincalhão. irmãos dele, aparentada, eu acho que ativava as emoções dele porque ele estava distante. Então ele chegava feliz. Ele estacionava o caminhão dele fazendo escândalo na rua. As buzinadas, cheguei, olha aqui, entendeu? E já chegava, já cheirava a gente, beijava. gente, eu não tenho a alegria do meu Ele pai. levava a gente na escola. Que ele passava uns períodos aqui, acho que ele dormia mais no Tio Neném. Mas ele aqui, você precisa que leve eles na escola? Eu tenho lembranças do tio Antônio levando ele na escola. Entendeu? Pode ser que ele não fez isso com você aí, mas aqui ele fez, né? Então, é essa memória que eu tenho dele, porque eu não estava na convivência diária como, né? Tem. E do tio Jaime, eu tinha mais essa ideia do festeiro, porque existiam os casamentos dos nossos parentes. A gente ia, eu via o meu Uhum. tio Jaime sempre mais nesses ambientes que tava dançando forró, né? Ele tava sempre dançando forró, o tio Jaime, era o mais baixinho de todos. Ele tava sempre alegre, ele tava sempre com um copinho na mão, fazendo a social, você entendeu? Então, essa é a lembrança que eu tenho dele, dos meus tios, assim, cara, unidos. Isso ficou muito, assim, né? De muita batalha, de muito trabalho, mas eu conseguia deslumbrar, assim, a união. Nas vezes, eu não via tanto, né? Porque eu tinha mais a proximidade com a minha família materna. Mas quando eu via, era muito legal. Era bom de ver, de estar, né? De receber abraço. Eles eram de abraçar. O meu pai não me abraçava, cara. Eu não lembro do meu pai me abraçando. Mas o meu pai abraçava os outros, os sobrinhos. Meu pai Entendeu? também, tá? Seu tio Antônio também. É É engraçado isso, né, deles não muito terem essa Agora, louco. essa febre em questão da união, casa. essa questão da união é legal, porque assim, tá, meu pai teve vários irmãos, mas teve três filhos. Nós somos três pessoas diferentes, mas nós temos uma união muito bonita. Uhum. Aham. Trazemos uma união muito bonita. E eu, de certa forma, eu passo e busco passar isso também para os meus filhos. Os dois, né? Igual você falou, né? Vem de 10 cai para 5 cai para 3 cai para 2 e chega em vocês dois, já não tem nenhum, né? Não tem, gente. Vai só Não diminuindo. pretendo também. Aí, a letra também pretende. Então, assim, é, a união também é uma característica da nossa família. Só É que é uma verdade. união diferente. Porque tem vários contextos de união, aí vai depender da interpretação, da cultura da família. Cada família tem uma cultura diferente, tá, pessoal? A gente está falando aqui da nossa. Mas a alegria é uma característica também da nossa família. E a minha filha, a Ju, falou disso quando a gente foi em São Paulo, na época da pandemia ainda, né? E ela pôde conhecer ali, que ela não conhecia muitas pessoas. E ela falou assim: nossa, cara, a família do meu avô, família paterna, materna ali de feirantes muito alegres, né? Então ela ficou assim, que legal, já a gente vai captando. Então é onde que, né, até a geração depois de mim, né, ali já começa a captar coisas ali da Sim. ancestralidade, né? E sim, meu pai, não lembro do meu pai levar para escola. Não, essa Hum. parte era minha mãe. Não lembro. Meu pai não era de abraçar, de fazer carinho, demonstração de carinho. Nenhuma, é verdade. De É vez em isso quando, mesmo. já maiorzinha, às vezes fazia algo, alguma coisa, uma brincadeira, assim, mas aquela coisa assim de
muito afeto de proteção e não deixar faltar nada, É, né? é, É muito aquela questão do necessário, do básico necessário ali. sim. Mas eu acredito que era porque eles também não aprenderam. Verdade. Eu acho que eles estavam tentando preservar mais a figura da autoridade e eu acho que se demonstrasse carinho, essa figura ficaria um pouco flexível. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, porque eles eram Não podia carinhosos, ser né? E você, vulnerável. Ale, o que você acha? Uma coisa que eu só para te Hum, dar a fala, Lê, que é uma coisa também que eu lembrei, que é essa questão de que você falou, nossa, meu tio Antônio fazia isso, talvez não fazia com vocês, né? E você, meu pai não fazia isso comigo. Eu uhum, percebo isso em mim também, às vezes. Eu tenho facilidade, muita facilidade, né? Às vezes de Uhum. brincar e de conversar com algumas pessoas, mas com os meus filhos eu já tenho muita dificuldade, às vezes. É algo que É, eu aham, já estou buscando romper, trabalhar isso. E sim, não é culpa de ninguém, não. é. É sistêmico, viu, prima? Prima tá falando em sistêmico, isso, por isso né? que a gente está falando de A ancestralidade, gente que não é está falando de à toa, não, que a gente sistema, é É. isso. Então, é uma coisa que eu já trago dos ancestrais aí, e que é algo que eu tomei consciência e já quero quebrar. Porque não tem Uhum, motivo, não tem uma explicação, não tem conflito. É uma dificuldade, é um bloqueio. Dificuldade. É um É. uhum, bloqueio. Então, assim, como que eu faço isso? Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe, uai? O meu pai, que uhum, teve dificuldade de demonstrar carinho, aí eu vou demonstrar carinho com os meus filhos, Boa. uhum. né? É, Então É é isso que eu romper estou mesmo, né? buscando, e é rompendo. E olha, É. parece uhum. simples às vezes para quem está escutando, mas na prática não é tão simples assim, mesmo quando a gente tem consciência. Mesmo quando a gente tem consciência. Porque a gente está rompendo coisas lá de trás. Tem um contexto interessante que eu lembrei aqui, que é muito interessante, porque eu tinha os dois vieses, né? Porque como eu convivi muito com a minha avó, né, com a mãe deles, eu tinha Uhum. o lado da avó que me contava as histórias deles e tinha o lado deles que reclamavam da avó. Da Então mãe, era né? maravilhoso, né? Eu tava sempre ali entendendo as histórias. Mas eu me lembro, o tio Edson trabalhou com a gente na feira, teve um período que ele trabalhou com meu pai. Então a Uhum, gente era muito próximo, né? E aí também começa rigidez um pouco mais, também sobre proteção uhum, também. O tio Antônio, quando vinha pra cá, ele era sempre alegre, ele era muito divertido. Ele chegava no bar uhum, do meu pai também muito uhum, alegre, bagunçando assim com todo mundo. E tinha essa questão mesmo, assim, da alegria entre eles, né? Que era muito legal, uhum, fazer uma piada, uma brincadeira, uma resenha, né? uhum, Entre eles que eu consegui observar assim quando eu era pequeno na casa da avó, né? Então, eu acho que é essas recordações que eu tenho. é, eu fico assim, eu não deveria ter tivesse invertido, começado por isso, porque é meio down, assim, Não, porque lendo o Rosângela. bispo, lendo não. Antônio Bispo, me preocupou no sentido assim, não vou falar deles, não. Tem a ver com a realidade nossa do mundo e nós negros, nossa oralidade. Porque, assim, nós recebemos muita informação de forma oral. Né? Uhum, A gente não tem muitos documentos das nossas famílias, dos nossos ancestrais. Né? Foi uma grande dificuldade para a gente, né? Saber quem foi os avós, tataravó, a origem e tal. uhum, E, e aí, eu e a Alê somos da turma que essa oralidade, como que a gente vai fazer? Porque, assim, de filiação, a gente resolveu fazer uma escolha de contribuir com o mundo de uma outra maneira que não é ser pai ou ser mãe, né? E aí, nessa hora que me dá assim, essa história é tão legal, né? Tão bacana, e eu não vou transmitir. Mas sim, eu acho que eu transmito na minha relação com o outro. E boa. eu consegui Sim, escrever alguma coisa, né? sim. Mas Não, você já tem um eu legado, Rosângela, você já deixou o legado. achei A o sua legado, pesquisa né? é um legado. Sua Mas a pesquisa, tudo isso. preocupação de forma geral, né? Porque eu tive essa preocupação de registrar, deixar isso registrado, mas tem outras pessoas que, por N motivos da vida, acabam não conversando sobre família. Uhum, E aí também não interrompendo essa transmissão. E aí a gente vê que, com o passar do tempo, pode ocorrer de algumas tradições ou costumes amém. e passando e não fixando, né?
A questão também, por exemplo, da religiosidade, que eu não tenho essa religiosidade, né? Então, por exemplo, minha mãe faz questão de ser enterrada, né? Eu não faço questão de ser enterrada. Eu fiz um documento só preciso assinar no cartório. Eu quero meu corpo para a ciência. Eu quero que uma universidade pegue o meu corpo e Uhum. estude, você entendeu? Eu quero que Legal. ali, até ali eu seja útil nesse corpo material. Porque eu acredito que eu vou ainda viver em outras dimensões de uma outra forma. Acredito mais no Uhum. espírito do que na matéria. Entendi. Aham. Então, essa tradição do enterrar, eu já quero romper. A tradição de estar analfabeta e já estar com, né? Eu estou nos 5% de mulheres negras que chegou no escrito censo, né? Então, 5% do Brasil, né? Então, não é qualquer coisa, né? Então, Uhum. eu sou também a primeira neta a fazer uma graduação na família materna. Eu sou a primeira, né? Uhum. A paterna eu já não sei. Mas Eu acho que eu fui a eu primeira. Eu não abandono da sei se eu fui a linguagem. primeira, não, mas eu acho que eu fui a primeira. Do curso É, superior. Curso superior. porque eu me formei em 1998 em jornalismo. Você se formou que Não, ano? não, você foi a primeira. Acho que foi Ah, a primeira. tá. O Eu me curso formei superior já. Eu me formei em 98 em jornalismo e depois em 2005 no serviço social. E aí esse abandono da linguagem, né? Porque você também vai. Eu fui capturada muito aqui pelos costumes de São Paulo, né? Então, acho que. E aí o bispo ele vai falando assim, gente, cuidado, né? Cuidado porque o sistema ele captura a gente, porque ainda é necessário você pisar na terra. Ainda é necessário você ouvir o barulho dos passarinhos. Se você ouvir o barulho dos passarinhos, você vai saber se vai chover ou não, É. né? E assim, cuidado com o desenvolvimento, o bispo fala, porque o melhor é o envolvimento, E a gente né? vai perdendo Então, isso em São Paulo, né? Se a gente for ver numa cidade cheia de pedras, por poucos parques, a gente perde esse contato com a natureza, com a Pode vir para terra. é, Goiânia, galera. Tá convidado. Podem vir para Uhum. é, Goiânia. E a nossa ancestralidade, ela é a preservação do nosso território, da nossa natureza, da nossa família, da nossa parentada, tem essa valorização desse vínculo, né? Outro dia eu estava conversando com uma colega angolana, não tem morador em situação de rua em Angola, tem uma puta de uma miséria, mas não tem pessoa em situação de rua, porque os parentes não deixam, entendeu? Vão Caramba, passar que fome legal. junto, mas você não vai para a rua. Então, algumas coisas, assim, já falando de uma forma mais geral, dá um pouquinho de temor, porque é uma ancestralidade tão rica, né, que nos moldou, né? Nós somos uma família tão. No nosso caso, a ancestralidade influenciou a gente tanto, que é uma família muito digna. A gente não vê situações de risco de bandidagem, vamos dizer assim, na nossa família. Toda a nossa família tem os TTTs, mas a gente não tem assim esses outros riscos, né? A Uhum. gente, eu acho que a gente conseguiu preservar, manter e até fazer legado, né? Então, eu queria que vocês começassem, então, a dar as suas últimas considerações para a gente ir tentando finalizar aí a nossa live. Os seus últimos comentários. Vai lá, Ana. Ah, Você foi não. essa O, primeira. últimos você pode começar primeiro, porque eu já falei muito. Então tá bom. Bom, eu Fala acho que, você. gente, resgatar a nossa ancestralidade é falar um pouco da gente também, né? Eu gosto muito de uma frase. Que fala quando a gente está vencendo, a nossa ancestralidade também está vencendo. Então, quando a gente está viajando de avião, a nossa ancestralidade também está viajando de avião. Quando a gente está conhecendo um lugar novo, a nossa ancestralidade também tá conhecendo um lugar novo. Então, eu acho que é a gente lembrar exatamente disso, ressignificar o que precisa ser ressignificado,
usando a sua identidade, o seu valor, com muita destreza. Eu acho que isso é que faz com que a gente cresça cada vez mais, né? E a gente vai deixando os nossos legados também, mesmo que a gente não tenha filhos, né? A gente vai É, colocando a nossa energia no mundo a partir dessa ancestralidade, desse ancestral que deixou o pavimento para a gente, né? Deixou tudo pronto para a gente. E é isso, né? Então, quem quiser me procurar nas redes sociais, eu tô como Psi Alemarx, então eu tenho o consultório clínico, né? Atendo a psicanálise, eu considero todo mundo que faça a psicanálise, que faça uma análise, porque você também vai ao encontro dessa ancestralidade, desse inconsciente e como que você pode ressignificar isso. É isso. E eu quero deixar um convite também, né, para quem participou, como psicóloga sistêmica. Quando a gente fala de sistêmico, gente, é isso. Quando a gente pega todo, aí olha para o de. Oi? não, é porque aqui para mim travou um pouquinho, mas você Ai, já voltou. voltou. Você já voltou. Tá, Ah, a Tamira está falando que essa live é um legado. Tá, sua linda, um ah, que beijo. bom. Então, assim, Ai, pegar esse contexto do nosso como indivíduo, quem somos, né? E aí quero todo o meu carinho e mandar uma mensagem para os homens, né? Que tem toda uma história, que busque. Se não souber, se não der conta, que busque o profissional, né? Então, nós estamos aqui no contexto da psicologia, que a gente estuda muito, com muito carinho, né? Essa questão humana, do sentimento, do pensamento, do comportamento e da história. Então, como sistêmica, a gente é único no mundo, a gente tem as nossas histórias, mas a gente tem um sistema inteiro aí que traz muitas riquezas e que se perdem porque muitas pessoas se fecham, né? Então, trazer isso como não precisa ser uma pesquisa, pode ser uma pesquisa individual, mas se pesquisem, se permitam, se abram, falam, porque legado é isso, quando você transmite o conhecimento. Então, o conhecimento ele é para ser compartilhado, né? Então, a gente aprende com a história do outro. Então, eu, como psicólogo, eu aprendo muito com as histórias das pessoas. Assim como é importante também, eu sei que contribuo também com a minha própria história. Isso é ser sistêmico, né? Então traz aí a psicanálise que nos ajuda com a questão mental ali, né, Lê? E É. traz o sistêmico com a prática das relações. A gente se cura nas relações, a gente não se cura sozinho. Então, a gente precisa das relações, a gente precisa dessa interação para nos entendermos enquanto seres humanos e também para entender as relações que nós fazemos parte. E a primeira relação que a gente toma consciência no mundo é a familiar. Então, ela é a origem. Então, mesmo que distante, né, ou não, a gente pertence. Pertencendo, então, a gente tem o direito de saber. Né? Então, fica aí o convite para que vocês conheçam mais, busquem mais e se permitam mais na própria história. e como que as pessoas podem te achar? Como que as pessoas podem me achar? Né? No Instagram, Ana Sol Psi, né? Uhum, Sou psicóloga clínica em Goiânia, com atendimentos uhum, presenciais e também online. Então, de qualquer lugar do mundo, vocês podem entrar em contato comigo. tá Vai ser um certo, prazer poder contribuir para que vocês conheçam a história de vocês. certo. Eu vou gravar essa live, então ela vai rodar aí um monte. Vou colocar registrado também o contato de vocês, né? Eu tô assim imensamente feliz por conta que é uma conexão que assim, eu acho que chegou na hora certa. Eu tinha É a muita assim, primeira. não tenho muita conexão com os homens, né? Não, chegou na hora certa, Faz né? o convite aí para os É, meus irmãos. Próxima, vamos trazer mais pessoas. É. Tamires, hein? Tamires já está Tamires convidada, está aí. Tamires, psicóloga exatamente. A Deise. maravilhosa. Daisy também que A tem um gente vai. contexto social também. Muito, todos nós aqui, né? Isso. Daisy, A Tamires, Dilson. minha Vanilson. irmã A também que Dilson é também, Ó, coordenadora. que fala sobre a questão quilombola.
E Sim, outros, estudioso, pesquisador, isso, ativo ali também na história, né? sim. E é isso, assim, essa live fez muita conexão com esses estudos que eu estou desenvolvendo, com o meu bem-estar, com a sensação de ainda ter, né, os Almeida próximos de mim, mesmo longe, mas é próximo, saber tantas coincidências, assim, tantas questões muito próximas que a gente viveu, né? Experiências que nos deixaram justiceiros sociais, comprometidos com a transformação social, né? Esse legado do bem, né? Então, legal, muito bom que nós somos assim, né? Muito bom que eles conseguiram vencer vários obstáculos para a gente estar ainda assim, acho que semeando, talvez você falou pavimentando, mas acho que a gente está semeando assim para Semeando. outras árvores, outras sensações, outro mundo possível seja Para gerações gerado, futuras, né? constituído, sabe? Uhum. Oi? Para gerações futuras também, para os nossos Exato, descendentes. exato. E aí eu fico assim, tô muito feliz, eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui, Agradeço compartilhar e você. falar. Hoje isso vai ser transmitido no Centro de Formação Antirracista Sou da Sua Laia, mas eu sei que o Ale e vocês também estão conectados, que fazem também esse trabalho de divulgação da experiência e dessa sabedoria para esse meio. Então, se quiserem me convidar também para uma Claro. live, Está convidado sempre. né, nesse ambiente de vocês também, né? Tudo. E aí a gente é isso, a gente vai se manter em conexão, porque Vamos a ver se a gente faz com conexão e a outros temas também. solidariedade Hein, salva, Rosângela, salva. você também tem muito conteúdo legal para trazer para todo mundo, porque eu acho que, de certa forma, nós também precisamos ter esse Precisamos. letramento racial, que não é porque nós, né, Sim, somos negros e negras que a claro. gente tem todas as informações. Então, fica o convite também, né, para que você Sim. também traga mais conteúdos, como você vem fazendo, e a importância da gente também, como família, ter o letramento para a gente cada vez mais se posicionar e saber da nossa origem, né? Dessa coisa ancestral que nos rege. Nossa potência, que é Potência. isso que quiseram tirar de nós, e nós somos Exato. potentes. Somos Gente, potentes. beijo, Beijo, Beijo. gente. Obrigado, bom viu? Gratidão pelo feriado para convite. você, Adorei. tudo de bom. Um beijo para a família, quem participou e para quem vai ouvir depois. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.